pessoal. Vou tentar aqui de novo o contato com a Ari, tá? Só um minutinho. Ó, Ari, eu tô te chamando, agora deve aparecer alguma coisa, porque eu encerrei a outra live. Ó, vou convidar. Chegou aí, Ari? Aê! Agora sim! Perfeito. Eu só não tô te ouvindo, Ari. Você tá me ouvindo? Oi, pessoal. Obrigada por ter entrado de novo. Só que eu não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Ari? Você tá me ouvindo, Ari? Você tá me ouvindo? Tá mudo o meu, Mônica, ou Dari? Ai, esses problemas da internet, viu? E das conexões. Ari, faz um ok para mim se você está me ouvindo. Ah, ela não está nem me ouvindo e nem conseguindo falar. Obrigada, Mônica. Tirou o fone, Ari. Opa. Oi, pessoal que está entrando. A gente está com um pequeno problema aí com o áudio da Ari, mas vai dar certo. Bom, eu vou, se vocês estão me ouvindo, eu vou só pautar um pouco, então, o que a gente pensou para essa live, e a gente pode fazer outras também. A ideia é contar um pouco para vocês do nosso contato com esse livro que a gente traduziu e trazer um pouco do que ele aborda, né? Só que ele é bem extenso, né? Ele tem bastante conteúdo, então talvez numa live só a gente não consiga. E aí, façam as perguntas de vocês, a gente está aqui para responder, tá bom? Bom, enquanto a Ari está tentando ali regularizar o áudio dela e o vídeo, eu vou contar um pouco para vocês do meu primeiro contato com esse livro, né? Eu conheci entre 2002 e 2003 amigos meus, o José Julio e a Gladys Williams, me falaram, olha, é bom você ler esse livro. E quando eu comecei a ler, eu já me encantei logo de cara, achei que era um livro que trazia um diferencial importante para a minha prática. E com isso eu fui alimentando um desejo de traduzi-lo para o português, porque a gente sabe que se está em português é mais agradável a leitura para os brasileiros, né? E a gente também queria que esse livro, né, pudesse ser transmitido para mais pessoas no Brasil, em aulas, na nossa formação, né, de um modo geral, porque a aplicação daquilo que está contido nele, né, daquilo que o guia traz para a gente, ela faz diferença, né, fez diferença na minha formação, então esse foi o nosso maior motivador. Conheci a Ariela através da especialização, ela entrou como aluna da especialização e eu estava como orientadora, e aí nesse processo, né, de orientação, e ela já com doutorado na especialização, tinha um desafio aí, né, o que propor para a Ariela como projeto de pesquisa. E aí a gente colocou
como projeto dela olhar para as obras do Grier e a gente começar a pensar nessas traduções. Dessa relação de sala de aula, a gente foi caminhando para uma amizade e para esse trabalho conjunto com essas traduções, né? Também preciso dizer, né, que eu faço parte da Baeduca, sou uma das sócias fundadoras, junto com a Catarine Souza, que é uma amiga de longuíssima data, e que partilhou desse sonho, né, de tradução. Então, juntas, né, Catarine, eu e Ari, a gente foi trabalhando essa tradução e depois se juntou a nós a editora Menon, a pessoa da Silvana, né, que nos forneceu, né, a parceria aí para os aspectos, né, robustos aí da tradução, as questões linguísticas, né, junto com a Kari. A Ari, ela está com dificuldade de entrar com o áudio dela e ela já estava com dificuldade para entrar na live. Então, tentando resolver isso agora. Vamos ver se conseguimos. Oi, Ari. Oi. Agora Ai, sim! não acredito, meu Deus. Que bom! Meu Deus, meu Deus, deu certo. Ê! Ô, Ari, eu fiz uma pequena apresentação enquanto você estava tentando resolver isso, de como a gente se conheceu, de como eu entrei em contato com o livro, né? Da Cate, da Bá, da nossa parceria com a Menon. Se você quiser contar um pouco também do seu primeiro contato com o livro, eu acho que fica à vontade, senão a gente também pode ir direto para o que a gente pensou em contar um pouco. Eu acho que dá para partilhar, assim, o meu primeiro contato com o livro, na verdade, eu conheci o VBA primeiro, né, que é o livro azul, o Verbal Behavior Analysis, e aí depois que eu conheci o Design Teaching, né, que a gente chama, a gente é íntimo, né, então a gente chama o VBA e o DTS. E aí depois eu conheci o DTS, né. Então, meu primeiro contato, ele foi ali, eu não vou lembrar o ano, mas faz pelo menos uns 7 anos, eu acho, né, que tive o primeiro contato com o livro, e aí depois a gente. Mas não tinha ainda despertado a grande paixão pela obra, né? Eu fiz uma leitura de alguns capítulos, achei muito interessante, mas ainda não tinha a noção abrangente assim da obra do Grier inteira. Então, acho que o VBA, quando a gente começou a trabalhar com o VBA, você deve ter falado, né, no nosso no trabalho de conclusão de curso, né, que você foi minha orientadora. Ali foi quando eu me aprofundei um pouco mais na obra, né, do VBA, e aí fui levada também a me aprofundar no DTS. E a paixão que eu tive pelo DTS foi justamente o encontro dele, da obra do Grier, com a escola, né, que é o meu locus do meu amor maior, né, que é o contexto escolar. Eu acho que foi um pouco isso, né, Ninha? E é interessante que a gente começa do mesmo lugar, né, da escola, né, Ari? Eu acho que eu entrei na área olhando para escolas e esse livro. Então vamos começar, né? A quem se destina esse livro? Então esse livro ele foi pensado, né, e vem do produto da relação do Grier com escolas, certo? Inclusive combinando com a escola que ele, né, a Fred Keller, né, e o sistema CAPAS, certo? Exato. É, Eu acho que uma coisa interessante do livro é que ele surge do contexto da escola, né? Então, ele nasce da escola, ele volta para a escola para ser testado, né? Então, todos os protocolos que estão descritos lá, eles nasceram da escola, né, da prática do Grier, da equipe dele dentro da escola. Ele volta para a escola para ser testado lá. Então, o locus de nascimento desse livro é a escola. Ele sai e volta, né? Sai da escola e volta para a escola. Então, é um livro que se destina ao público que está na escola, né? Aos professores, né? Vamos dizer assim, principalmente. Mas, obviamente, que é um livro que, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um monte de gente que está envolvida, né? Então, ele é direcionado aos professores, né? Aos supervisores de professores também, que por essência são todos professores,
mas ele se estende a todo mundo que trabalha com educação, a todo mundo que se propõe a ensinar, né? Com base em estratégias baseadas na análise do comportamento, né, Aninha? Isso. E aí portanto, ele não se, também se encerra na escola, né? Em qualquer situação de Exato. ensino-aprendizagem, né? Ele traz conteúdo que nos ajuda a olhar para isso como analista do comportamento, certo? E aí aproveitar, então, dos avanços, né? Das estratégias que, e do potencial analítico, né? Que a análise do comportamento nos fornece, certo? Exato. Todo mundo que se propõe a fazer, conduzir a estratégias de ensino baseadas na ciência analítica comportamental. Todas essas pessoas são público-alvo do livro, né? Exato. E aí eu vou começar com uma frase que ele também começa o livro, que eu acho que é uma coisa que até já gerou algumas conversas interessantes entre nós e outros educadores e linguistas, que o que quer dizer ensino como análise do comportamento aplicado. E aí é o primeiro, né, logo de entrada ele fala, né, essa é uma diferença do profissional, né, do professor, né. E eu lembro muito da gente falando assim, olha, o que o Gria está querendo trazer aqui é dizer que o ensino, ele e deve ser tratado como uma ciência. E a ciência que ele está se aproximando é da análise do comportamento, certo? Exatamente. E aí, E ele, isso implica várias coisas, né, Ari? Implica olhar para a relação do terapeuta-professor com o aluno, né, pessoa atendida, de uma outra forma, se colocando dentro dessa relação, né? E aí a gente vai caminhando aí na frente, né, na live, para alguns conceitos que ele vai trazendo, certo? Quer acrescentar alguma coisa desse ponto? eu acho que um dos pontos interessantes quando ele traz essa ideia do ensino como ciência é o compromisso que a gente tem quando a gente vai ensinar alguma coisa a alguém, né? Na hora que eu me proponho a ensinar, eu sou responsável pelo que aquela pessoa vai aprender também, né? A gente sempre fala de corresponsabilidade, então eu também sou responsável, né? No sentido de que eu preciso proporcionar a essa pessoa o acesso àquilo que há de maior qualidade na ciência, né? E eu preciso fazer isso com muito compromisso, eu preciso fazer isso com muita expertise, com tanto expertise, né, prática, ou seja, eu preciso dominar os procedimentos, eu preciso dominar as técnicas, quanto expertise teórica. Então, eu preciso entender quais são os conceitos principais que eu estou trabalhando, quais são as propriedades relevantes de cada comportamento que eu estou ensinando. E eu preciso fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma replicável, né? Porque é isso que ele defende, que o bom ensino, né, que o ensino baseado em ciência, ele não é um ensino acidental, ele é um ensino que ele pode ser replicado, né? E ele deve ser replicado, e ele deve ser constantemente aprimorado. Então, quando ele coloca o ensino nesse, né, na caixinha da ciência, ou na caixona da ciência, né? Ele tá fazendo, eu acho que ele faz esse apelo também, né, de vamos nos responsabilizar por aquilo que a gente está colocando, né? Então, para ele, por exemplo, não existe, né, o ensino sem aprendizagem, não existe eu ensinei, mas você não aprendeu. Isso é muito forte, porque na hora que ele defende isso, ele coloca, olha só, se eu ensino, então eu tenho que garantir a aprendizagem, né? E aí isso puxa sempre para a gente a responsabilidade de manejar e construir um ambiente mais propício possível para que aquela aprendizagem possa acontecer. E se eu não conseguir construir, eu preciso procurar na ciência o que a ciência me ensina a fazer. Né? Eu preciso me comprometer com isso e apresentar isso, e fornecer, né? Proporcionar isso para os nossos estudantes. Perfeito. E aí ele vai trazendo, logo de cara no livro, né, aquela coisa assim, olha, falas do analista do comportamento, né? A gente não vai jogar em cima do aluno, né? O aluno não aprendeu, o aluno tem dificuldades X, Y, Z. Ele considera o repertório, ele considera, né, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, ou seja, olhar para os déficits e para as potencialidades ali, para os comportamentos que já existem, mas ele não tira a responsabilidade do agente.
né, professor, terapeuta, né, e coloca isso numa corresponsabilidade, como você mesmo trouxe. E aí ele traz um conceito que é central, não só nesse livro do planejamento de estratégias de ensino, mas também no VBA, que é o conceito de unidade de aprendizagem. Eu acho que esse a gente poderia falar bastante nessa live. Para quem entrou agora, é desse livro que a gente está falando neste momento, tá? E aí, vamos falar de unidade de aprendizagem? Acho que a unidade de aprendizagem é um termo que ele traz para uma coisa que já existe, mas dando um olhar que é esse, né, do ensino como ciência, né? Então, é possível olhar para esse momento de interação com o aluno e analisar esse momento com cuidado, pensando naquilo que você acabou de falar, né? É algo que eu consigo pensar na replicação, é algo que eu consigo trazer para uma ciência ou para uma sistematicidade necessária, né, do controle aí até no sentido skinneriano da palavra, né, dessa relação para eu conseguir dar conta disso, né, ensinar e o aluno aprender, né, dessa relação. E aí vamos contar um pouco o que é a unidade de aprendizagem ali? Vamos, vamos falar sobre ela, né? Eu vou falar de uma forma, acho que bem, tentar ser o mais acessível possível, falando sobre unidade de aprendizagem, né? Basicamente, o que o Grier fala quando ele propõe a ideia da unidade de aprendizagem, primeiro é uma unidade que a gente pode usar para, de alguma forma, acessar o que foi ensinado, no sentido de tentar medir o que foi ensinado, ou seja, o ensino foi ou não foi efetivo? Como que eu meço? Como que eu chego a essa conclusão? Então, eu olho para essa medida, que ele dá o nome de unidade de aprendizagem, para entender, bom, eu acho que o meu ensino foi efetivo, né? Porque aqui eu tenho parâmetros, eu tenho critérios para observar, né, para medir se o ensino, para mensurar se o ensino foi ou não efetivo. Esse é um ponto da unidade de aprendizagem, né? E aí eu acho que um outro ponto relevante também desse conceito é que o Grier faz, ele pega a interação do professor com o estudante e ele vai tentar entender quais são os elementos dessa interação que são cruciais, que fazem com que o ensino e a aprendizagem ocorram. Então, quando ele pega esse conceito, quando ele propõe esse conceito de unidade de aprendizagem, ele coloca toda a potencialidade do ensino, né, dentro da interação. Isso que eu acho, a gente é apaixonado, né? Isso que eu acho, eu tô falando eu, mas eu tenho certeza que você concorda, que a gente acha muito legal no que ele traz, né? Então, e aí quando ele coloca o conceito de unidade de aprendizagem, então basicamente ele vai contar pra gente quais são as características relacionadas ao professor que precisam estar presentes para que o ensino aconteça e quais são as características relacionadas ao aluno. E aí um ponto que né, o elo de ligação entre essas duas pontas é que o comportamento do professor, desculpa, o comportamento do aluno é que vai guiar o comportamento do professor, né? Então, o comportamento do aluno é que vai dizer, olha, agora eu estou pronto para que você me ensine. Então, agora você pode me ensinar. Esse é o primeiro elemento da unidade de aprendizagem que ele sinaliza para a gente. Ele fala, olha, para a gente começar a ensinar, e aí, né, estou falando nos nossos termos acessíveis, a gente pode também, né, obviamente usar uma linguagem técnica, mas acho que não é o nosso objetivo aqui. Então, o primeiro elemento da unidade de aprendizagem, ou seja, o primeiro elemento para a gente mensurar se o ensino está sendo de fato efetivo, é a gente ter a atenção do aluno, né? Senão, de fato, vai fazer um pouco de sentido a frase de eu ensinei, mas ele não aprendeu, né? Mas, de fato, o ensino não aconteceu, porque o aluno não estava ali, ele não estava presente, ele não estava pronto para interagir com você e aprender o que, né, aprender o que aquela interação poderia ensinar. Então, é o primeiro elemento e ele coloca ênfase nisso, né? Então, para o Grier, por exemplo, o que você vai fazer para ensinar, ou seja, o que ele chama de componentes instrucionais, as etapas do que a gente vai fazer para ensinar, ela é parte dessa unidade. Ela não é a unidade, ela não se encerra em si mesma, né? Então, para que eu traga esses componentes instrucionais, esses elementos, componentes instrucionais, né, o termo que ele usa para dizer assim, quais são os passos, né, que a gente vai executar
para garantir um ensino efetivo. Então, para que eu execute esses passos, é preciso que o meu aluno esteja minimamente pronto, né? Que o meu estudante esteja minimamente pronto, e eu também. No sentido de que eu preciso estar atenta ao fato de ele estar ou não atentando ao meu comportamento. Uma vez que E ele isso não traz, aconteça, é que ele vai começar, né, a executar verdade. alguns passos. E ele não traz só a demanda, né? Isso que é muito interessante, né? Ele não, por exemplo, é uma demanda, professor, olha, o aluno precisa estar atento a você, mas ele também traz algumas propostas aí para a gente compreender esse fenômeno aí da atenção do aluno, né? Eu estou tentando também usar termos acessíveis, né? Esse comportamento de se atentar do aluno e como a gente poderia, né, induzir essa, né, e trazer, né, criar essa relação de atenção do aluno com o professor. E ele faz isso nesse livro, mas bastante no VBA, né, que é o primeiro livro que a gente traduziu dele, que na verdade é o segundo livro dele. Né? Então ele traz aí componentes para a gente analisar esse comportamento e estratégias de ensino, certo? Isso. E ele, eu acho que um ponto que você, né, pincelou aí é que ele, quando a gente atenta, né, ao fato de que o aluno precisa estar atento a gente, mas não como uma mera demanda, o que ele coloca é muito a responsabilidade do professor de entender o que de fato motiva esse aluno, né? O que de fato o faz ficar atento. Então, eu preciso entrar nesse universo dele, né? Então, quais são Uhum. as motivações daquele aluno? Eu preciso entender quais são as motivações dele para que eu garanta a atenção, né? E estar imersa nesse universo, entender. E isso é legal porque, de novo, né? Ele traz para a gente a responsabilidade de, bom, se o aluno não está atentando, se o aluno não está, né? Se o estudante não está com a gente, então a gente precisa entrar no universo dele e trazer esse estudante para a gente, né? Que Uhum. seja apresentando né, o que a gente vai ensinar de uma forma diferente, que seja descobrindo outras coisas que ele gosta, que seja, né? Mas a gente é responsável por trazer esse estudante para a gente, né? Nós somos os responsáveis, na verdade, por construir essa relação com ele, né? Que não é uma relação imposta de nenhum dos lados, porque isso não vai funcionar. É uma relação construída, né? Que a gente vai ter que entender um pouco mais o universo para poder conseguir um ensino efetivo. E uma coisa interessante também é que a gente escuta, né, Ari, assim, de alguns profissionais trazendo para a gente assim, mas ele está falando de uma contingência que ou de uma relação que é 1 para 1 apenas, né? E, na verdade, não é isso. Isso também é um ponto que vale a pena a gente esclarecer e que nesse livro que a gente acabou de traduzir, ele deixa isso bem claro, né? O que ele está propondo é para o professor ou terapeuta diante de uma turma de alunos, tá? Isso. Então, assim, apesar do currículo que aparece no VBA, apesar da proposta que ele traz nesse livro, contar muito da relação 1 para 1, ele não está falando só disso. E ele vai marcar esse compasso, né? Então, também isso é uma coisa muito interessante e que me motivou muito no DTS, no Planejamento de Estratégia de Ensino, é esse olhar, né? Olhar para aquilo que é real, né? Um professor está diante de vários alunos e trazer propostas, né? Trazer alternativas para a gente olhar para essa relação e alternativas que funcionam, né? Que a gente viu funcionar, a gente pôs em prática, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição que a gente queria muito trazer, né, ali, com as traduções dos livros, né, inclusive para sair do contexto 1 para 1, né, e trazer estratégias para um contexto maior. Um ponto que eu queria também trazer ali, então, só para a gente poder avançar um pouquinho mais na unidade de aprendizagem, é que o Grier, nesse conceito, ele vai analisar a relação do professor, terapeuta, com o estudante, aluno, pessoa atendida por esse terapeuta, né? Então, estou fazendo a extrapolação escola clínica, tá? E ele vai olhar para o comportamento do professor já nesse primeiro ponto, né? O professor responde à atenção do aluno. Então, o aluno está atento, aí ele pode, é o momento que o aluno está pronto para para o professor trazer a instrução. O professor traz a instrução, essa instrução em si, né, ou a demanda que o professor traz, ela vai funcionar como
eu vou usar um termo técnico aqui, como antecedente, ou seja, se o aluno está atento, vem a instrução, ele está atento a essa instrução, a esse antecedente. O aluno responde a essa instrução. Quando o aluno responde, ou não, né, mas quando ele responde, essa resposta, ou ele ter feito outra coisa, ou ele não ter respondido, vai funcionar para o professor como uma consequência da apresentação da instrução. E a partir dessa consequência, que é a resposta do aluno, ele vai tomar decisões, certo? A decisão é, se o aluno respondeu corretamente, o que ele faz? Se o aluno não respondeu corretamente essa instrução, o que ele faz também? Né? Nesse momento, ele responde, o professor responde, né? Quando esse professor responde de novo, essa resposta do professor vai funcionar, então, como um antecedente, né, para o aluno, na verdade, como uma consequência, aliás, para o aluno, né, para a resposta do aluno, de seguir ou não a instrução, e aí esse aluno acessa essa consequência, ou seja, esse comportamento do aluno pode ser ou não, né, aí, mantido ou alterado, a depender da consequência que o professor traz. Eu acho que essa noção, né, desse entrelaçamento entre o que o professor faz e o que o aluno faz, e como uma coisa interfere na outra, e como a gente precisa olhar para esses dois comportamentos, é um olhar, é uma vantagem tecnológica, inclusive, que o Grier traz, né, para a gente, para olhar para esse momento do ensino-aprendizagem. Perfeito. E diferente do que possa parecer, quando ele coloca uma lupa nessas interações, para que a gente entenda quais os componentes relevantes dessas interações, diferente do que possa parecer de, o ensino está muito rígido ou está muito engessado, diferente disso, o que ele traz é justamente o contrário. Se eu entendo que a potência do ensino está nessa relação e eu entendo quais são os componentes dessa relação, olha quantos componentes eu posso modificar, olha em quantas ações eu posso mexer, né? Olha o quanto eu preciso estar atento ao meu aluno, né, ao meu estudante e o quanto esse estudante vai ensinar para mim de como lidar com ele. Porque a gente sabe que cada estudante é diferente, né? Embora a gente tenha uma sala e ele se proponha, né, nesse livro a fazer isso como você trouxe, de colocar o ensino numa sala de aula cheia de alunos, mas ele jamais abre mão da noção de que cada estudante é diferente, né? E isso não é um mero discurso que ele traz, né, assim, e que abrilhanta o livro dele. Longe de ser um mero discurso, ele traz isso para a prática, né? Então ele diz para a gente, ele conta para a gente como que ele e o time, né, e as pessoas que trabalham dentro das escolas, como que na prática elas de fato enxergam que cada estudante é diferente, porque ela tem que olhar o tempo todo para essa relação. Então, essa relação, a gente ter noção dessa relação e dos componentes dessa relação, dessa interação, é o que nos liberta para fazer o ensino das mais diferentes formas possíveis, né? Adaptando a cada um dos nossos estudantes. Então, diferente do que possa parecer, né, de um engessamento, de algo que está muito rígido, eu tenho que olhar para cada um desses pontos. Diferente disso, ele está dizendo assim: cada um desses componentes é relevante. Então, você pode variar cada um desses componentes. E com cada um desses componentes, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Então, essa ideia dele, para a gente, é muito cara, né? Exatamente. E nos dá também eu acho que a riqueza do respeito com essa criança, com esse adolescente, adulto, com essa pessoa que está na interação com o professor terapeuta, né? Que é isso, você vai olhar para o repertório dessa pessoa e vai trabalhar com esse repertório, né? Modificando aí os antecedentes e consequentes a partir da sua ação nessa relação, né? E aí você conhecendo muito bem esse repertório e como ele progride, ou seja, o que é pré-requisito para o que e o que de fato está acontecendo ali, você consegue também, e aí nesse sentido é libertador, né? Você consegue também ser mais assertiva aí no processo de ensino, né? E isso é muito bom, né, para a gente, né, que está ali no dia a dia com a criança, né,
adolescente ou adulto que a gente quer ali promover a mudança no comportamento, né? Ou seja, a aprendizagem, né? Você ter conhecimento desse processo, né? E de como acontece a aprendizagem, né? Dos repertórios, o que é pré-requisito, o que não é. E você também saber que você tem essa oportunidade, você tem estratégias baseadas na ciência para mexer nesse ambiente, né, que produz essa mudança no comportamento da criança, adolescente e adulto, é muito mais apaziguador, né? Não estou dizendo que é fácil, né? Mas nos deixa, assim, nos liberta e também nos dá uma alternativa de tranquilidade, né? Assim, no sentido de, olha, eu vou buscar uma literatura científica, preciso desenvolver essa habilidade em mim enquanto professor, né? Terapeuta dessa pessoa que eu estou atendendo, né? Desse aluno. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante dentro do conceito da unidade de aprendizagem que nos motiva a cada vez mais querer usar, né? E aí, Ari, entra na pergunta que eu acho que todo mundo faz, né? Então, quais são os repertórios necessários dos professores ou terapeutas que são analistas do comportamento? Nossa, muitos, né? São vários repertórios, certo, Ari? Que ele traz e ele vai trazendo isso no livro. Vamos tentar puxar alguns aqui para essa discussão da live? Vamos. Um deles é a coisa da tomada de decisão, né? E o repertório baseado no que se baseia a tomada de decisão desse professor, né? E aí, esses são os repertórios necessários para ele conseguir tomar decisão, certo? Baseado na ciência. Uma das coisas que ele traz bastante é você conseguir aplicar e olhar para as unidades de aprendizagem, certo? Então, se capacitar nisso, olhar para essa relação. Outra coisa que ele traz é você ter domínio conceitual, que eu acho que é um pouco que você já começou a falar, né? Exato. E aí, o que é isso, né? É formação. Né? Isso. E ele separa, né? Eu acho que didaticamente eu digo, faz sentido a separação que ele propõe, obviamente, mas elas estão todas juntas, né? Então uma habilidade leva a outra, né? Mas ele coloca que pelo menos três componentes precisam estar presentes, né? Para o professor: o teórico, o prático e o lógico, né? Ou seja, eu preciso ter comportamento verbal, ou seja, eu preciso ter a teoria, porque eu preciso entender o que eu estou ensinando e o que eu não estou ensinando, o que eu quero ensinar e o que eu não quero ensinar, né? Eu muitas vezes nas nossas estratégias de ensino, a gente utiliza determinados estímulos, né? A gente utiliza algumas coisas, alguns elementos. Só que o que a gente está ensinando com aqueles elementos são propriedades abstratas, né? Ou seja, são conceitos. A gente não está ensinando a reconhecer, uma maçã, uma banana, uma laranja. A gente está ensinando o conceito de fruta muitas vezes. Então, mais do que a criança, né, o nosso estudante conseguir identificar, ou conseguir falar o nome dessas frutas, a gente muitas vezes está ensinando o conceito. E se eu entendo que eu estou ensinando o conceito, então eu consigo variar outras coisas. Né? Eu consigo planejar o meu ensino para ensinar o conceito e não o nome específico. Né? Claro que eu estou falando de situações em que a gente está ensinando um conceito e não um estímulo específico. Existem também situações que a gente vai ensinar o estímulo específico, né? Mas o fato é, eu preciso entender o que eu estou ensinando e o que eu não estou ensinando. Eu preciso entender onde eu quero chegar e como que eu posso conduzir esse caminho. Então, isso nos leva para o componente teórico, né? Eu preciso entender qual é a racional, o que está por trás ali da minha estratégia de ensino. Quando ele vai falar do elemento também prático, do teórico, desculpa de te cortar, do teórico ele também fala bastante assim, olha, se eu estou entendendo o professor como um analista do comportamento e, portanto, né, um profissional baseado na ciência, né, da análise do comportamento e, né, os pressupostos aí filosóficos e conceituais do behaviorismo radical, essa pessoa precisa dominar esses conceitos, né, os conceitos básicos, né, os pressupostos do behaviorismo e conhecer também os termos que vêm, por exemplo, não só da parte mais filosófica, mas que eles bebem da fonte da aplicada, né, da pesquisa aplicada. Então, você precisa ter domínio, né, do conceito
do nome da estratégia, mas também do conceito por trás desse nome, dessa técnica que você está aplicando. Então, o que de fato é aquilo, né? Então, se eu falo, vou usar aqui um termo técnico, gente, mas não vou nem explicar, mas só para vocês terem uma noção, DRO. Mas, tá bom, o que é esse DRO? Mas, além disso, o que esse DRO faz? Qual é a contingência ali envolvida, né, em termos de antecedente, resposta e consequência, e quais os conceitos básicos envolvidos na aplicação dessa técnica, né? Então, acho que essa parte conceitual vai para os conceitos mesmo da análise do comportamento e, portanto, do behaviorismo radical. Você precisa dominar esses conceitos para conseguir, inclusive, transpor e entender o que você está fazendo na prática. Exatamente. Exatamente. Eu acho que um ponto importantíssimo e caríssimo dentro da ideia do GRIA, quando ele propõe esses componentes, né, necessários ao professor para que ele ensine, para que ele tenha um ensino efetivo, é que ele se contrapõe radicalmente à ideia do professor aplicador. Né? O Exato. professor jamais vai ser alguém que aplique estratégias. Ele se contrapõe radicalmente a isso. O professor ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele precisa ter noção de para onde ele está caminhando. Né? Ele precisa disso, ele precisa que essas modifiquem o comportamento dele. Né? Ele não pode ser um professor, um mero aplicador. Eu estou fazendo porque alguém disse. Isso não existe, isso não pode existir. Né? Eu estou fazendo porque é isso que eu estou ensinando. E eu estou ensinando com base nessa estratégia que é, né, evidenciada pelos resultados científicos. Então, quando ele traz esse pré-requisito necessário, né, esse requisito necessário ao desenvolvimento das habilidades de um professor, que é um analista do comportamento, né, ou um professor, na verdade, que age, né, como um analista do comportamento, o que ele está dizendo é isso. O professor jamais vai ser o aplicador. Né? Exatamente. Isso liberta, né? Ele fala muito isso, né? Isso coloca você à frente, né? Tomando decisão. E nesse sentido liberta, né? Você não fica preso só à técnica, né? Você pode extrapolar a técnica, você analisa a técnica, você propõe alterações na técnica, certo? Exato. E ele faz uma progressão muito bonita, né? Eu acho, dessas três esferas, vamos dizer assim, né? Do componente teórico, prático e o lógico. Porque ele coloca pra gente que a gente, sim, precisa ter a atualização do componente teórico constantemente, porque as estratégias mudam, as condições mudam, né? O ambiente muda, a gente precisa se atualizar, então a gente precisa ter um arcabouço teórico muito grande, né? A gente precisa dominar bem a teoria. E ele fala que, inicialmente, e aí ele coloca o componente prático também, ou seja, a nossa prática em sala de aula, no nosso contexto de ensino, na terapia, onde quer que seja, eu preciso ter habilidades, não é saber dizer o programa, ou saber enunciar a estratégia apenas. É saber enunciar a estratégia e saber aplicar a estratégia da forma perfeita, né? Da melhor forma que eu posso conseguir. Então, esse é um componente também crucial para o professor. E aí ele fala, né? As coisas começam a caminhar com mais fluidez quando esse componente, quando o professor ele consegue deixar a aplicação de algumas estratégias muito no automático. E aí, quando ele fala de automático, ele não está falando de um automático do tipo, eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu estou fazendo. É justamente o contrário. Eu sei tanto o que estou fazendo, eu sei tanto qual estratégia funciona nesse caso, eu tenho tanto conhecimento teórico e um conhecimento tão bem consolidado que eu sou capaz de, dentro do meu ambiente, entender quais são as coisas que estão acontecendo e já de pronto aplicar uma estratégia efetiva, né? Uma estratégia eficaz. E isso não vem do livro, né, Aline? Isso é muito interessante. Isso não vem só da leitura dos livros teóricos e também não vem da leitura da pesquisa científica aplicada na área, né? Porque isso também é uma outra coisa, né? Além de você dominar muito bem os conceitos, você precisa beber na literatura científica para entender qual estratégia funciona melhor, dadas certas circunstâncias e repertório da pessoa que você está ensinando. Mas isso não vem só do livro. Isso não vem só de cursos que você faz por aí. O pé, né? Ele fala assim, a coisa é
no início até começa por regras, ou seja, pelo aquilo que você leu e você compreende, você sabe replicar e escrever. Mas ele só acontece quando você pratica. E pratica, Exato. e pratica, e tem supervisão para isso, e Exato. tem feedback sobre isso. E faz tantas vezes que aí sim entra no automático, né? Você consegue tomar decisão rápida, você consegue entender o que está acontecendo de maneira rápida e intervir. Exato. Ele não descola, Não. né, esse componente da Não. prática, né, no sentido de Não. você precisa praticar e você precisa ter supervisão, mas é uma supervisão direcionada, né? Não é supervisão porque tem alguém que tem um posto de supervisor por receber esse título. O supervisor é aquela pessoa que conhece tão bem aquele procedimento e aquela habilidade que precisa ser desenvolvida, que ele está ali do seu lado para te mostrar, né? Onde você precisa modificar o seu comportamento como professor ou terapeuta para produzir essa mudança no comportamento da pessoa que está aprendendo. E algo muito bonito que ele traz, acho que tanto no livro ele descreve, né? Mas nas escolas é muito presente, é assim, o supervisor, obviamente que ele vai dar direcionamentos, ele vai, né, dar instruções verbais para como você deve modificar, o que você precisa aprimorar no seu ensino, mas ele dá modelo, ou seja, ele é capaz de fazer o que ele está dizendo que deveria ser feito, e ele faz. Né? Então, nas escolas, e aí eu me sinto muito confortável para dizer isso, quantas vezes a gente tenta, né, nas escolas cabas, as escolas do GRIA, quantas vezes em algum momento a gente não consegue, né, manejar alguma coisa, o supervisor está ali presente e o supervisor faz. Né? Olha, Uhum. faz como eu vou fazer. Então ele faz, ele não apenas fala o que deve ser feito, ele fala o que deve ser feito e ele faz o que deve ser feito. Né? E Porque ele ele tem tem um expertise. componente prático também. Exatamente. E o supervisor ele tem expertise nessa área, nesse componente, nesse comportamento, né? Porque ele também já praticou muito, ele já Exato. usou muito da tomada de decisão em cima desse repertório, né? E ele sabe por que esse repertório, ou onde ele está, né? Esse repertório está no desenvolvimento, né? Verbal, né? No caso dessa criança, adolescente. Né? Exato. E aí o componente lógico cobre um pouco isso, né? Do repertório de tomada de decisão. Quanto mais eu tenho repertório teórico, né? Quanto mais estratégias eu conheço e conheço de uma forma, conheço com expertise, ou seja, conheço profundamente, e quanto mais eu sei praticar, quanto mais eu coloco aquilo em prática e tenho acesso aos resultados, melhor Uhum, tomador de decisão eu serei também, né? Porque eu vou ficar, a minha influência direta vai ser o comportamento do meu estudante, né? Então, exato. eu sei para onde ir, e esse é o professor estratégico, né? Cientista estratégico. Uhum, Esse é o desenho de professor que ele propõe no livro, né? Em nenhum uhum, momento vai ser o professor aplicador, né? exato, exato. Ou o professor que dita regras, né? Em nenhum momento o professor vai ser o que é capaz de navegar nas três esferas. Ari, a gente já está com quase 50 minutos de live. A gente se propõe a fazer lives curtas, né? De 30 a 60 minutos. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente aproveitar esses 10 minutos e aí a gente marca uma outra live, né, Ari? Tem tanta outra coisa, É, outras coisas para a gente tantas falar, coisas mas eu acho que legais. são conceitos legais que ele traz, né? E aí a gente vai marcando outras para ir abordando melhor, né, esses outros conteúdos. Alguém teria alguma pergunta? Se não tiverem, eu acho que a gente pode caminhar para contar um pouco da estrutura geral do livro, né? Que era o Sim. que a gente, né, tinha se proposto a falar também nessa live. Então, quando o pessoal, né, se alguém for escrever aqui, a gente pode ir contando um pouco disso, né, da estrutura. Então, o livro ele é dividido em três grandes partes, né, três grandes sessões, e ele tem os 10 capítulos deles distribuídos nessas 10 sessões, né, nessas três partes, né, nesses 10 capítulos. A primeira parte é essa parte que a gente começou a abordar hoje na live, certo? Que ele vai trazer a proposta dele de compreensão do ensino, da relação do professor, né, com o aluno,
a potencialidade dessa relação, né, que é um pouco que a gente falou também hoje, e sobre a, ele vai trabalhar também a coisa da instrução, né, então as estratégias, né, para o professor, né, na apresentação da instrução, ou pensando nesse momento de instrução. Também vai falar nessa primeira parte do repertório do professor, né, que é um pouco também que a gente começou hoje, mas tem mais coisas para a gente falar. Na parte 2, ele vai falar mais do currículo, então da proposta de currículo, né, que ele usa nas escolas CABAS, né, então, e essa proposta de currículo vem de bastante aplicação e pesquisa na área, né, então, ele conta um pouco do que ele também aprendeu, né, ao longo desses tantos anos e décadas que ele vem estudando e trabalhando nas escolas, e ele vai falar não só do currículo como um todo, mas assim, vai trazendo para a gente estratégias para a seleção do comportamento e do conteúdo desse currículo, para a escrita, para a elaboração desse currículo. Com base aí, tudo isso já vem com base nessa parte 1. Então, ele precisa dessa parte 1, ela embasa todo o restante do livro. Não é um livro que dá para dizer assim, olha, leia só um capítulo, né? Você precisa ler ele num contínuo, porque uma parte também embasa as demais. E na parte 3, ele vai trazer a coisa mais da escola, eu acho, né? Assim, da OBM mesmo, da coisa, né? Então, o ensino e a mentoria desses professores, né? Ou terapeutas. Gente, sempre quando vocês lerem professores, vocês podem entender como terapeutas, tá? Então, como a gente pode pensar nesse ensino e nessas mentorias, supervisão, que a gente acabou de falar aqui na live, né? Pensar na escola como um todo, o sistema escolar ali, né, a escola como um todo, e todos os profissionais estão dentro desse contexto escolar. É claro que ele não vai falar de como montar uma escola, não é isso, mas assim, como esses componentes, essas pessoas interagem, né, no sentido de produzir esse conhecimento, né, conhecimento não, essa aprendizagem, né, para o aluno. E também aí ele vai entrar um pouco na orientação parental, entendendo que, né, responsáveis, né, tutores, a pessoa que é responsável por essa criança, né, adolescente ou adulto que a gente está atendendo aí, parte fundamental no processo de aprendizagem, e ele traz também estratégias para a gente trabalhar com isso, e vai falar muito do professor como um cientista estratégico da instrução, e a gente pode contar para vocês também um pouco mais sobre o que é isso. Ele também vai falar das avaliações, vai contrapor um pouco a proposta dele de avaliação com aqueles modelos mais enrijecidos, né, e psicométricos de avaliação, e a parte que é uma delícia, né, também, a gente adora, né, Ari, eu falo também seu nome, que é a seleção e planejamento desse currículo, né, do inventário de repertórios dessa pessoa, que a gente está ensinando, mas também como planejar isso, né, pensando aí em toda a lógica curricular, né, do que é pré-requisito para o que e como encadear isso. E aí ele fala de habilidades, inclusive, que eu acho super interessante, né, que eu não encontro tanto em livros de análise do comportamento, que é sobre habilidade de sobrevivência na escola e repertório afetivo e emocional. Quer complementar, corrigir ali, mexer em alguma coisa que eu Não, acho que falei? se deu um super panorama aí de tudo que ele traz no livro. O legal é a gente entender que esse livro ele se propõe a ter uma visão abrangente, né? Então, assim, abrangente do funcionamento da escola. Então, ele vai falando ali de todos os atores, né? E de que em momento um ator, né, pode desempenhar o papel de outro, né? Então, em que momento o professor vai se tornando um supervisor, né? Ou quais habilidades o supervisor precisa ter para auxiliar, para ser capaz de auxiliar o professor, enfim. Então, ele propõe essa análise macro, né? Essa visão ampla de todo o funcionamento de uma escola. Por isso, ele vai desde o estudante, né, e o currículo que a gente vai desenhar para o estudante dentro de uma proposta curricular que ele apresenta,
até os pais, né? Então passa pelos professores, pelo contexto de ensino, que foi um pouco do que você colocou, né, Aninha? Eu acho que essa é a característica, talvez, dessa estrutura do livro, né? Uma das Uhum, características principais dessa estrutura é isso, é mostrar, passar essa visão ampla, né? perfeito. Sendo sucinta pelo Obrigada. tempo. Eu também. Muito obrigada, viu, Ari, pela parceria sempre Que e agradeço. estarmos numa live que é um desafio, né, para nós Ah, duas. sim. Mas um desafio que a gente faz, a gente feita com muito carinho, porque a gente quer divulgar, né, bastante Com esse, certeza, não só a tradução do livro, mas principalmente o conteúdo dele, né, para transformar com certeza, aí no ensino. com certeza. Não mesmo. Obrigada, pessoal. Não chegou pergunta. Estou entendendo que a gente ainda está consumindo o livro, mas fiquem tranquilos que a gente vai pensar em outros momentos de interação, tá bom? Para falar sobre E ele. depois pode comentar aí também, né? Colocar alguma coisa que a gente queira falar, que vocês queiram ouvir, né? Que a gente traz aqui, né? Nossa, perfeito, né, Ari? Comentar na postagem, né, da live e a gente vai acompanhando. Acho que é isso, né? Obrigada, obrigada, Aninha. Acho que é isso. Tchau, Obrigada, pessoal. tchau. Obrigada, Ari. Obrigada. Imagina, que agradeço. Tchau, tchau.